Oi, meu nome é Alice. Eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto, que é sobre o gerenciamento de controle de visitas em um edifício. Nosso programa funciona de uma forma bem simples. São basicamente 3 módulos, né? Um para registro de entrada, um para registro de saída e um para estatísticas. Então, o programa é iniciado para você escolher uma dessas opções e aí ele faz o que foi, roda a função pedida e volta para o módulo principal perguntando novamente o que você quer fazer até você encerrar o programa. Então ele funciona de uma forma bem simples e eu vou começar explicando aqui o nosso módulo principal. Como vocês podem ver aqui, a gente usou algumas variáveis globais para que os seus valores pudessem ser acessados em todos os módulos. E aqui a gente criou uma matriz com vários parâmetros, né? Um parâmetro RG, um parâmetro sala, um parâmetro motivo, um parâmetro turno, um de hora de entrada e um de hora de saída. E esse IDX pessoa, que na verdade seria o nosso índice de pessoas, ele vai contar quantas pessoas registraram entrada no nosso programa. E a gente chama essa matriz aqui de matriz pessoa. Esse 255 aqui que a gente usou é um valor seguro que ele corresponde a um bit. Cada pessoa que entra no prédio é registrada em uma matriz, onde tem o índice da linha e posteriormente as informações como horário de entrada, RG, sala que a pessoa vai visitar e o motivo da visita são registrados na coluna desta linha. A linha é inicializada aqui. Na primeira interação, o programa pede para o usuário colocar o motivo do que ele vai fazer. Se ele vai registrar uma entrada, se ele vai registrar uma saída, se ele quer ver quais são as estatísticas do dia ou simplesmente quer sair. Ao digitar 1, o programa acresce uma unidade no índice de linha e segue o script. Vê se é um código válido, como que a gente pediu para ser digitado, e vai para o segundo passo. No segundo passo, a gente solicita para o usuário que ele entre com o horário de entrada do visitante. Nesse horário, o formato que deve ser seguido é hora, minuto, minuto. Vamos simular que o usuário entrou às 22h35. Ok, porque é um número menor do que 23h59. Então funciona para dentro de um dia. Se a gente colocasse 24h35, não ia funcionar. A gente solicita posteriormente o RG do usuário. A validação que nós fazemos é bem simples, é só se tem 9 dígitos ou não. Vamos digitar um com 9 dígitos. Se tivéssemos digitado menos de 9 dígitos ou mais de 9 dígitos, seria informado que o número era inválido e pediríamos novamente para que o usuário insira o RG do visitante. Após isso, nós perguntamos qual é o número da sala que ele vai visitar. Aqui ele vai visitar a sala 35. Ok? Uma sala válida existe nessa sala, mas não tem nenhuma validação feita. Depois nós pedimos edita aí, vai, deixa eu novamente, vai gravar. Depois nós pedimos qual é o objetivo da pessoa ao. Depois nós perguntamos. 3, 2, 1, vai. Depois nós perguntamos o que a pessoa vai fazer no prédio. Se digitar 1, vai registrar como se fosse uma entrega de documento. 2, com uma retirada de documento. 3, com uma visita pessoal. 4, uma consulta médica. 5, outros. Vamos digitar 5. Ao digitar 5, nós preenchemos todas as informações do vetor, todas as colunas que nós criamos, e abrimos uma nova tela para o usuário novamente, ou registrar uma nova entrada, ou registrar a saída de algum usuário, ou puxar as estatísticas do dia, ou sair.
É assim que se registra uma nova entrada nesse Olá, programa. vou explicar agora o registro de entrada. Bem, nós temos aqui um scanner teclado, certo? E uma string RG em string, que vai ser responsável por armazenar o RG. Temos aqui um verificador OK, que é igual a 0, certo? Bom, primeiramente ele vai perguntar para você quando você selecionar a opção de registro de entrada, você vai entrar nessa função. Ele vai, nesse módulo, ele vai pedir para você o horário de entrada, somente em números, com o formato de 24 horas, e vai armazenar isso num campo da matriz que é responsável pelas horas, a hora para a pessoa, índice de pessoa e a hora entrada da matriz pessoa. Vai receber o valor que você digitar no teclado. Bom, se a hora for maior que 23h59, ele vai falar para você que a entrada excede 24 horas. Isso porque nós consideramos 0000 como meia-noite, certo? E para uma questão de não repetição, você ter duas coisas que significam a mesma, né? Meia-noite ser 24 horas e 12 PM, nós acabamos optando por excluir. Else OK igual a 1, e aqui você vai ter que ele vai executar esse while enquanto OK for 0. Então, tudo bem, se você tiver aqui, que ele foi iniciado com 0, se não entrar no caso, então, nesse if, você vai ter OK igual a 1, certo? E aí ele não vai continuar executando o while. Ok. Aqui nós temos a próxima parte. Depois que você colocar o horário, você vai colocar o RG do visitante. De novo, para uma questão de tratamento de erro, nós temos aqui um número inválido, certo? E se OK for igual a 0, ele vai executar novamente o while. Por quê? Porque você digitou um número inválido, então ele vai voltar para cá, no do, e vai perguntar para você novamente. Se você digitar corretamente, OK vai ter o valor de 1, e ele vai ser armazenado no campo da matriz para o RG. De novo, ele tem que ter 9 dígitos. Ok. Depois ele vai te perguntar qual é o número da sala a visitar, certo? E armazenar na matriz, para cada pessoa, essa sala, certo? No caso, nós não verificamos a sala, porque nós não sabemos qual o número de salas. Isso impossibilita o tratamento. Se você souber o número de salas, você, no caso, pode adicionar no código uma verificação, assim como foi feito acima. No caso, vale uma observação. Esse OK aqui, ele poderia ser um booleano, certo? Uma variável booleana, mas nós optamos por trabalhar com o inteiro. Assim, foi uma arbitrariedade. Ok. Aqui depois ele vai te perguntar qual é o código do motivo da visita. De novo aqui a mesma estrutura. Se você digitar corretamente, um dos motivos plausíveis, certo? Ele vai armazenar o motivo, o indexador do motivo, de 1 a 5, aqui na matriz. Se não, ele vai dizer para você que o código é inválido, e ele vai voltar de novo aqui para o do e vai pedir para você fazer o procedimento novamente, de inserir o motivo. Aqui então nós temos um while. Isso daqui, essa parte do código, na verdade, ela só vai garantir que a hora sai e a hora de saída existe e tem valor 0, porque ele não saiu, certo? Essa parte aqui do if, ele registra o turno da pessoa, certo?
Se for menor que 6 horas é madrugada, se for maior ou igual até meio-dia amanhã, se for da meio-dia às 6 horas da tarde é tarde, e se for a partir das 18 horas é noite. Certo? Nesse caso você não precisa da limitação superior, porque ele foi limitado em 23,59 no caso. Ok. No caso, essa é a parte do registro de entrada. A seguir, você vai ter a parte de estatística. Olá, meu nome é Rafael. Eu vou apresentar agora o módulo de saída. Bom, nós temos aqui o scanner teclado, certo? Que é para capturar a entrada do usuário. Temos aqui uma variável int RG saída. Vai ser pedido para que o RG seja digitado, e RG saída é a variável que armazena a entrada do teclado. Há um comparativo num loop dentro de um for. Se a RG saída for igual ao RG da pessoa registrada, ele vai pedir para que você digite o horário de saída, certo? Ele vai armazenar no campo da matriz o horário de saída da pessoa e vai retornar para o loop. Se você não tiver o RG de saída, o RG digitado não estiver na matriz, ele vai dizer para você que o RG não foi encontrado. Oi, agora eu vou estar explicando um pouco sobre o módulo estatística, que foi eu e o Rafael que fizemos. Bom, nós começamos aqui criando alguns vetores, né? E uma matriz aqui, sempre com esse número seguro. E eu criei aqui as variáveis motivo 1, motivo 2, motivo 3, motivo 4, motivo 5, todas inicializadas em 0, para a gente fazer o nosso contador de cada motivo, tá? Então, aqui a gente cria um for, né, com um i sendo igual a 0, lembrando que esse i tem um valor diferente do i do módulo principal. Então, ele vai fazer, o i vai ser inicializado em 0, enquanto o i for menor que o número de pessoas, vai somando mais 1. Bom, aí a gente começa. Se na nossa matriz principal, né, a pessoa i, o motivo for igual a 1, a gente soma 1 no motivo 1. Se for igual a 2, soma 1 no motivo 2. Se for igual a 3, soma 1 no motivo 3. Se for igual a 4, soma 1 no motivo 4. Se for igual a 5, soma 1 no motivo 5. Então, toda vez que a gente registrar uma pessoa e ela tiver entrado com um desses motivos, ele vai achar aqui no nosso programa, né? Por exemplo, a primeira pessoa que entrou, que vai ser aqui, vai ser a pessoa 0, ela entrou com o motivo 1. Então, essa pessoa 0, o motivo vai ser igual a 1. Então, ela vai somar aqui. Então, é bem simples, né? E aqui, a gente aproveita esse for para também ver o RG e a sala de quem não saiu. Então, o funcionamento é basicamente o mesmo. Então, a pessoa i na hora sai for igual a 0. O que é esse hora sai? Esse hora sai é o registro do horário da pessoa, do horário que a pessoa saiu, né? Então, se for igual a 0, significa que não teve nenhum registro de que a pessoa saiu.
Então, você vai imprimir aqui o RG de número, pessoa aí, RG. Não registrou saída da sala, pessoa aí, sala. Então, é bem simples. Quando a pessoa sair, ela não vai entrar nesse if, porque o horário de saída vai ser diferente de 0. E se a pessoa não sair, o horário de saída vai ser igual a 0. Então, ela vai entrar aqui no nosso if e vai aparecer no módulo de estatísticas. As outras duas funções de quantidade de sala e sala mais visitada, o Rafael vai explicar. Mas aqui eu só ia dizer que assim, saindo desse for, né, esse for aqui, a gente imprimiu, né, solicitações, entrega de documentos pelo motivo 1, entrega de documentos com motivo 1, retirada de documentos motivo 2, aqui a gente só imprimiu as estatísticas. Certo? Então, é isso. Bom, agora eu vou gravar a segunda parte do módulo de estatísticas. Essa parte do módulo é referente à quantidade de salas. Aqui nós temos uma variável verificadora de nome existe, certo? Ela aparece em várias partes. Aqui nós temos um for, que é responsável por acumular o vetor repete sala. E temos a quantidade de sala turno. Essa quantidade de sala turno, ela é responsável por acumular a pessoa que passou em um determinado turno e ela vai retornar o número de pessoas que passaram por cada turno e por cada sala, no caso. Aqui você percebe que nós modificamos existe para o valor 1. Então, automaticamente, se entrar nesse if, ele vai satisfazer essa condição deste próximo if e vai acumular também essa quantidade de sala turno, que é aquilo que eu falei para vocês antes, certo? Que ele acumula o número de quantas pessoas passaram por uma determinada sala em um determinado turno. Nós temos aqui a quantidade de salas, que é acumulado também quando a condição é satisfeita de existência, certo? E depois dessa parte, nós temos a sala mais visitada. Temos aqui a variável mais visitada índice e a quantidade de visitas. Aí nós temos aqui o if dentro desse for, que é para verificar os vetores. Se repete sala for maior que a quantidade de visitas temporária, então quantidade de visitas temporária vai receber o valor de repete sala. No final, nós vamos ter que a sala mais visitada, o índice da sala mais visitada é igual a i. Ou seja, essa parte do código é para nos fornecer qual foi a sala mais visitada em todos os turnos. Depois aqui nós temos simplesmente a parte de saída, que é um systemout.println, um conjunto deles, na verdade, que é para dar um cabeçalho com todos os dados estatísticos, o número de solicitações de entrega de documento, solicitações de retirada de documento, solicitações de visita pessoal, consulta médica. Outras solicitações eu peço desculpa porque a tela de gravação está aqui em frente. Fica um pouco difícil de visualizar o código em si. Nós temos aqui um for, esse for int igual a 0, e quantidade de salas é simplesmente para percorrer, certo? As salas, e dizer para você quantas visitas houveram. E aqui por modalidade, quantas houveram na madrugada, na manhã, à tarde e à noite. É interessante notar que
nós utilizamos input de horário, né? Talvez pudesse ser aprimorado para dividir pelo horário de entrada mesmo. E no final a gente acabou pedindo para ser digitado, mas satisfaz a condição. Muito obrigado e segue o teste unitário. Olá pessoal, agora eu vou fazer o teste do programa para mostrar que ele funciona. Bom, primeiramente eu vou digitar um código, né, que não esteja entre as opções. Vamos ver. Código inválido. Bom, agora eu vou digitar o registro de entrada. Um horário de entrada qualquer, 12 horas. Um RG eu vou digitar sem o número que é necessário, 9 dígitos. Agora somente para questão de verificação. Vou digitar com os 9 dígitos, ok. O número da sala que nós vamos visitar, eu vou entrar com ela. O código do motivo da visita, bom, vamos entrar com um código que não está descrito. O código é inválido, ele pede para você digitar um novo código. Eu vou digitar outro código. Ok. Bom, ele vai pedir para você digitar agora. Só um segundo, por favor. Se você quer um registro de entrada, um registro de saídas estatísticas ou outro, peço desculpas pela tela ter sido cortada. Aqui, pronto. Ou sair. Eu vou agora para o registro de saída. Digitei 2. Ele vai pedir para eu digitar o RG. Certo? Só um segundinho. Vai pedir para eu digitar o RG. Vamos digitar o RG, que nós tínhamos anteriormente. Certo? O horário de saída. Certo? Ok, foi registrado a saída dele. Tá, agora eu vou digitar um novo usuário, né, um novo cadastro, porque já que eu digitei a saída desse RG, nós vamos ter programa vazio. Então vamos lá, cadastrinho rápido. Ok. O código do motivo da visita, vamos colocar, sei lá, 3. E vamos pegar as estatísticas. Vou digitar 3 aqui. Bom, nós temos aqui que o código 3, certo? De visita pessoal, ok. Outras solicitações, porque outra pessoa visitou, certo? Com a intenção de fazer alguma outra coisa que não fosse entre as principais listadas. A quantidade de salas visitadas foi 1, porque era a sala 23, eu digitei em ambas. A sala 23 foi a mais visitada com 2 visitas. E ela teve 2 visitas no turno da tarde. Bom, é isso, ele pede para você digitar de novo, porque ele está em loop. Se apertarmos 0, ele sai, o programa é finalizado. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.